da Web Rádio Meimei, este programa está sendo retransmitido pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 24 minutos em Garça. Hoje é domingo, 24 de agosto, inverno de 2025. Agradecemos sua audiência. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. E atenção, ouvinte, você pode assistir Momento Espírita e Perspectiva com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, usando celular ou uma Smart TV. Temas desta edição. A aliança da ciência com a religião foi proposta por Allan Kardec. Ouvinte pergunta se a cremação tem efeito sobre o espírito. Como que a doutrina espírita vê a doação de órgãos? Outro ouvinte pergunta sobre a igreja e a reencarnação. Reação de espíritos que reencarnam com deficiências. O que Jesus quis dizer com a parábola da videira e da vara? A importância da prece de agradecimento em nossa vida. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número, o DDD é 14, e o telefone é o 981 05 15 35. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Getúlio Vargas em Dois Mundos. É uma obra mediúnica recebida por Wanda Canuti, que relata experiências do ex-presidente do Brasil, que desencarnou em 24 de agosto de 1954. Se você quer ganhar esse livro, mande agora um WhatsApp, agora mesmo, para o número DDD 14, o telefone 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição, áudio e imagem, Augusto Tavares. Cláudio para atender aos ouvintes. Apresentação, Giuliana e Luiz Eduardo. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte e prezado ouvinte. Allan Kardec, logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, propõe a união entre a ciência e a religião no trato das questões humanas. Pesquisas realizadas nos últimos anos indicam que cerca de 77% da população americana internada em hospitais desejariam que seus médicos lhes oferecessem alguma espécie de assistência espiritual. Parte da comunidade médica já se mobiliza naquele país, questionando se não deveriam os médicos prescrever alguma forma de religiosidade como complemento terapêutico. São várias as escolas médicas que oferecem formação em saúde e espiritualidade. Artigo médico publicado em revista especializada estudou os efeitos da prece em pacientes com doença coronariana internados em UTIs, estruturado em metodologia de pesquisa, aceito como válido pelos critérios tidos como cientificamente adequados. Esse artigo mostrou algumas evidências que, apesar de receberem um rótulo de estatisticamente não significativas, alertaram para resultados que a metodologia estatística não teve capacidade de percepção, requerendo um modelo de análise mais amplo. Na pesquisa, dos 192 pacientes que receberam preces, apenas 3 precisaram de antibióticos, contra 16 pacientes do grupo de 201 pacientes que não recebeu preces. Edema pulmonar foi complicação em 6 pacientes do grupo que recebeu preces, contra 18 pacientes do grupo que não recebeu preces, e a morte ocorreu com 13 pacientes que receberam preces, contra 17 os que não receberam preces. Esses dados são significativos, mesmo porque, décadas atrás, não se via nenhuma chance de a medicina se aproximar da religião. Ao contrário, parecia que cada vez mais ela se encastelava no seu materialismo. A segunda metade do século XX
estava destinada ao crescimento do materialismo, e muitos tinham, por certo, o desaparecimento da religião. Mas não foi o que aconteceu. Mais do que nunca, malgrado o extraordinário desenvolvimento da ciência e da tecnologia, de repente as pessoas se sentiram vazias de Deus. O que aconteceu no final do século passado e continua acontecendo foi a busca da religiosidade. Quanto mais a ciência estuda o homem, mais descobre que há uma relação íntima entre sua saúde, seu bem-estar e seu estado de espírito, razão pela qual hoje não se pode conceber saúde sem espiritualidade. Estudos recentes, inclusive no Brasil, dão conta que, em relação aos tratamentos médicos, não devemos esquecer que os pacientes são pessoas humanas, que têm a sua fé e cultivam suas convicções religiosas. Daí porque a religiosidade passou a ser considerada um fator que pode atuar como complementar em qualquer terapia médica. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. A primeira questão vem pelo Facebook, enviada pela ouvinte Edmê Queiroz, residente no Rio de Janeiro, que pergunta o seguinte: segundo o Espiritismo, podemos ser cremados? Prezado ouvinte, parece que no Espiritismo nada existe contra a cremação do corpo, até porque o corpo fica na terra e o espírito se desprende para permanecer no mundo espiritual. Além do mais, temos de reconhecer que a cremação é uma medida de higiene e saúde pública cada vez mais comum na sociedade. O cadáver humano, seja pela cremação, seja pelo sepultamento, vai se decompondo aos poucos. Quando sepultado, ele é devorado por vermes. Os vermes são, em sua maioria, larvas de moscas e besouros, além de outros insetos necrófagos. São atraídos pela decomposição do corpo e depositam seus ovos em tecidos em decomposição para que suas larvas se alimentem. Logo, não é difícil concluir que a cremação é um processo bem mais rápido de destruição do corpo e, sendo assim, poderia ser um problema para os espíritos que demoram mais tempo para desencarnar. Que tipo de problema? Bem, nesse caso, dependendo do espírito, é claro, ainda preso ao corpo, poderia sofrer uma perturbação diante do medo e da sensação de ser cremado antes de desencarnar definitivamente. Por essa razão, Emmanuel recomendou que se procurasse guardar um intervalo de 72 horas para se efetivar a cremação. Não tivemos outra informação a respeito a não ser essa. Chico Xavier, que recebeu mediunicamente muitas cartas de espíritos contando como passaram para a espiritualidade, confirma a recomendação de Emmanuel. Próxima questão. Esta participação vem da mesma ouvinte Edmê Queiroz. Trata-se de uma senhora idosa que quer saber: segundo o Espiritismo, se deve doar ou não seus órgãos após a morte? A doação de órgãos, de um modo geral, caro ouvinte, pode ser vista no Espiritismo como um ato de caridade. Abrir mão de um órgão de que não se vai precisar mais para salvar a vida de alguém que dele precisa, nesse caso, pode se constituir até mesmo um dever moral. Contudo, devemos levar em conta se a doação é realmente uma doação. Quem doa deve ter a consciência do bem que está fazendo e, ao mesmo tempo, se desapegar daquilo que é seu e que está doando. Por isso, segundo o nosso entendimento, a doação deve ocorrer quando existe completa e inequívoca vontade de doar, para que essa doação não venha lhe trazer qualquer perturbação por ter sido decidida por outra pessoa. Portanto, deve doar quem não está inteiramente apegado ao corpo, quem pode dele dispor sem medo de se perturbar, ou seja,
quem está pronto para doar, para dar mais chance de outro viver. Existe também a doação em vida, que deve pautar pelo mesmo princípio, como a doação de um rim, por exemplo. A questão agora vem de nosso ouvinte de Veracruz, a partir de um podcast que ele mostrou, divulgado pelo Instagram. Por que a Igreja Católica deixou de ser reencarnacionista? Prezado ouvinte, esta questão se baseia naturalmente em alguma história secreta da Igreja, visto que pelas informações adotadas pelos historiadores, não consta que em algum momento a reencarnação fez parte da teologia católica. Pelo que sabemos, no cristianismo primitivo, antes mesmo da formação da Igreja, a reencarnação deve ter sido adotada por algum líder de comunidade, visto que havia muito conflito entre diversas lideranças cristãs. O momento mais próximo ocorreu com Orígenes, um dos pais da Igreja, que viveu no início do século III e que certamente, por influência da filosofia de Platão, cogitou da existência da alma antes desta vida. Não era bem a reencarnação como a concebemos hoje a que Orígenes se referia, mas mesmo assim não demorou muito para a ideia ser rechaçada, pelo menos até a intervenção do imperador romano. Quando o imperador Constantino assumiu a direção do Concílio de Nicéia no ano de 325, portanto no século IV, já que o cristianismo passou a ser considerado religião oficial de Roma, ele ordenou que se unificasse a nova igreja, condenando o que ele considerou heresias, como a de Orígenes. No entanto, alguns relatos, como o que se refere ao imperador Justiniano e sua esposa Teodora, 3 séculos depois, existem paralelamente à história da Igreja, constituindo o que muitos chamam de história secreta da Igreja, mas que parece não terem suficientes elementos de prova. A crença na reencarnação já existia muito antes no Oriente, com algumas repercussões no mundo ocidental, séculos antes de Cristo. E atenção, livro que vai ser sorteado daqui a pouco. Getúlio Vargas em Dois Mundos, obra mediúnica recebida por Wanda Canucci, que relata experiências do ex-presidente do Brasil que desencarnou em 24 de agosto de 1954. Se você quer ganhar esse livro, mande agora o seu WhatsApp dizendo que quer ganhar para o DDD 14 981 05 15 35. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Neste mês de agosto, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados o romance As Irmãs Sol, bela produção da editora Petit, de autoria do espírito Antônio Carlos, através da médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Para receber o livro, basta você se associar ao clube por apenas R$ 27 por mês, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no 14 99669 5008, ou enviando um e-mail para o seguinte endereço: clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega.
As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem domingo, a partir das 9h45 no Lar Meimei. Às 10 horas temos a reunião dos jovens para discussão de temas atuais à luz da doutrina e uma roda de conversa de adultos sobre doutrina espírita. O brechó do Lar Meimei abre toda sexta-feira a partir das 13 horas, entrada pela rua 7 de setembro. No Caminho de Damasco, temos grupos de estudo às segundas, quintas e sextas-feiras às 20 horas e nas terças às 19h30, abertos ao público. Você pode participar. Na segunda, sobre o Livro dos Espíritos. Na quinta, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sexta, leitura e comentários das obras de André Luiz. Atualmente, estamos lendo No Mundo Maior, sempre às 20 horas para quem quiser participar. Na terça-feira, com início às 19h30, temos o grupo de leitura do livro Paulo e Estevão, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, para quem se interessar. No site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Acessando o link www.caminhodedamasco.org, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e sobre suas atividades. No menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. E essa questão de que vamos tratar agora, fomos buscar em nossos arquivos e diz o seguinte: Por que existem pessoas que nascem com deficiência física e que aceitam com naturalidade essa condição, enquanto outras são revoltadas, se voltam contra os outros como se eles tivessem culpa de seu problema? Há várias causas que concorrem para essas duas situações. A causa mais comum, entanto, está na condição evolutiva de cada espírito. Alguns já reencarnam com deficiência. Outros acabam adquirindo alguma deficiência durante a encarnação, para aprender a encarar tais situações e se superarem com esforço e dedicação, desenvolvendo virtudes morais como paciência, resignação e perseverança. São espíritos que já alcançaram um determinado nível de desenvolvimento moral e por isso assumem esse compromisso consigo mesmos, como quem vai ser submetido a uma prova muito difícil, já sabendo as dificuldades que vai encontrar. Nestes casos, podemos dizer que são resignados e aceitam suas limitações físicas como desafios e não como castigo. Por outro lado, existem os que não se conformam com suas limitações. Não foram eles que as escolheram. A condição de limitação lhes foi imposta pela lei natural, como resposta ao que eles próprios fizeram para si mesmos no passado. Nestes casos, geralmente, mostram-se insatisfeitos, revoltados. Tomam o problema como castigo de Deus ou má sorte, e porque não se acham de bem consigo mesmos, projetam nos outros seus problemas, tomando por injustiça o fato de terem nascido com limitações. Aqueles que não se revoltam, não obstante sua condição, são espíritos que vêm para nos dar lição de resignação e coragem. Os que se rebelam são espíritos que estão respondendo pelo que eles próprios fizeram. Veja, portanto, que embora passando pela mesma situação, cada um vai reagir ao seu modo, dependendo de onde espiritualmente se encontra. Alguns se encontram no céu, outros no inferno, entendendo que céu e inferno são estados de alma. Quando deparamos com a situação assim, devemos dar mais atenção ao que se rebela. Ele tem mais necessidade de esclarecimento do que o outro. Para diminuir seu sofrimento, que decorre mais de seu estado íntimo, ele vai precisar de esclarecimento para amadurecer diante dos desafios da vida. Aqueles que aceitam a reencarnação como um instrumento da evolução ou acreditam na justiça divina já não têm motivos para se rebelar
e por isso podem servir de exemplo de conduta para todos nós. Vamos para a última questão de hoje. Um ouvinte que costuma ler o Novo Testamento da Bíblia solicitou uma explicação sobre a parábola das videiras e da vara, que encontramos no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler o texto completo de João referente a essa parábola. Disse Jesus: Eu sou a verdadeira videira e meu pai o viticultor. Ele corta todas as varas que não tiverem fruto em mim e limpa todas as que dão fruto, para que o deem mais abundante. Já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu em vós. Assim como a vara não pode dar fruto de si mesma se não permanecer na videira, o mesmo vos sucederá se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, repete Jesus. Vós sois as varas. Aquele que permanece em mim e no qual eu permaneço, dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. Recolhe-se e deita-se ao fogo para se queimar. Repete Jesus: se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes e vos será concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecer no meu amor. E continua: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito essas coisas, a fim de que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Muita gente pergunta, mas por que tanta repetição no mesmo texto, ou seja, na fala de Jesus? É claro que não sabemos se Jesus falou precisamente dessa forma. Há razões para se acreditar que não foi nada fácil aos autores escrever os evangelhos. A primeira delas é que na época os mestres falavam aos discípulos e estes precisavam memorizar ou decorar o que ouviam, porque não havia nem caneta, nem papel, tampouco gravador, de modo que as pessoas tinham que guardar os textos na memória. Além disso, os autores dos evangelhos eram judeus e, mesmo entre os apóstolos, houve dificuldade de se desvincular tudo o que Jesus dizia do que a tradição religiosa vinha ensinando há séculos. Isso sem considerar que os evangelhos só foram escritos vários anos depois de Jesus, a partir da narrativa de seus apóstolos. Vários apóstolos eram analfabetos e alguém sempre teve que escrever por eles. O Evangelho de São João só foi concluído no segundo século, ou seja, depois do ano 100. Mas que, de qualquer forma, o que nos interessa não é a forma e nem os detalhes, mas o conteúdo geral do texto, ou seja, a filosofia de vida que Jesus ensinou, baseada no mandamento do amor ao próximo. A repetição, na verdade, era uma característica dos mestres da época, quando não havia lápis nem papel, tampouco gravador, para se saber exatamente como foi a mensagem. No entanto, como os ouvintes deviam memorizar o teor da mensagem, o mestre repetia frases e palavras, além de contar parábolas. Isso tudo contribuía para que a mensagem não fosse esquecida. Nesta, como em outras ocasiões, Jesus demonstrou sua capacidade de ensinar usando comparações e usando fatos da época, como é o caso da cultura da uva, que era muito própria daquele povo. Afinal, todo mundo sabia o que era uma videira e o que era uma vara. Então, Jesus queria deixar sua mensagem, se comparou a uma videira que era cultivada por Deus, nosso Pai. A videira tem varas e as varas dão frutos.
Livro que vamos sortear daqui a pouco. Getúlio Vargas em Dois Mundos, obra mediúnica recebida por Wanda Canuti, que relata experiências do ex-presidente do Brasil, que desencarnou em 24 de agosto de 1954. Ainda dá tempo de você participar. Se você quer ganhar esse livro, mande agora o seu WhatsApp para o 14 981 05 15 35. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita. Prece de agradecimento. Quando acontece em nossa vida alguma coisa boa, é ao nosso protetor espiritual que devemos agradecer? Pergunta Kardec. Agradecei sobretudo a Deus, respondem os espíritos, sem cuja permissão nada acontece, porquanto os bons espíritos são os seus agentes. Dentro das concepções da doutrina, são os espíritos que atuam em nome de Deus, tanto os desencarnados, que se acham no mundo espiritual, quanto os encarnados aqui na Terra. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, origem e finalidade de tudo que existe, causa das causas, finalidades das finalidades. No dizer de Jesus, é o nosso Pai de amor e misericórdia, presente em tudo e em todos em todo momento. Nada existe além dele, nada é possível sem ele. Todos os fenômenos do universo dele decorrem. Não há palavras que possam defini-lo e nem inteligência capaz de entendê-lo na sua essência. Como dele emanam o amor e a misericórdia, a suprema expressão do bem, a atuação dos bons espíritos é a atuação de Deus. Nós próprios, quando praticamos um ato de bondade, estamos sendo veículos de seu amor e misericórdia. No dia a dia de nossa vida, um familiar, um amigo, um desconhecido, seja quem for, encarnado ou desencarnado, quando vem em nosso auxílio, também estão agindo por vontade de Deus. É assim que Deus interfere em nossa vida. No entanto, porque vivemos numa sociedade materialista, embora se diga religiosa, geralmente atribuímos à sorte ou ao mero acaso o sucesso ou as situações difíceis que conseguimos vencer. Quase sempre, atrás de uma boa solução ou de um encaminhamento de solução, de um momento de alegria ou felicidade, está uma participação de amigos espirituais. É claro que o mais importante na vida nem é a ajuda que recebemos, mas o esforço que fazemos para encontrar soluções. Até porque Deus não faz por nós aquilo que a nós compete fazer. Por uma simples razão. Estamos na vida para aprender e para nos superar. Sem obstáculos, sem dificuldades, com certeza não aprenderemos nada. Desse modo, podemos compreender que a presença de Deus em nossa vida é constante e ela se faz em grande parte com a participação de espíritos colaboradores, tradicionalmente conhecidos como anjos, que vêm nos inspirar sobre decisões e caminhos que precisamos trilhar, fazendo o papel do bom professor que se coloca ao lado do aluno para ajudá-lo a aprender. Assim, caro ouvinte, não esperemos milagres espetaculares dos espíritos, mas tenhamos certeza de que, da parte de protetores e amigos, nunca nos falta uma colaboração velada e silenciosa. Infelizmente, nem sempre sabemos aproveitá-las, até porque muitas vezes, por causa do orgulho e do egoísmo, dificultamos sua comunicação conosco. Chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos, Getúlio Vargas em Dois Mundos, obra mediúnica recebida por Wanda Canuti, editora M. E o livro sai para o ouvinte, residente aqui em Garça, Antônio Milton Teixeira. Parabéns ao ouvinte sorteado. Pegue seu livro durante a semana e no horário comercial da loja Leves, na rua Minas Gerais 148.
Agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência ao programa Perspectiva, comentários da Sônia, do Mares e Paulino sobre temas atuais sob a ótica espírita. No final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse Você consegue ver o realizar você tá? alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais.